Depois ela exprimia o xixi dentro da minha boca, depois ela me levava para o banheiro, colocava minha cabeça perto ali do vaso. Acompanha comigo. Então, eu nasci no ano de 1978, na cidade de Vitória da Conquista, e o meu pai ele era policial e minha mãe cristã. Ambos eram da igreja, serviam a Deus, e ele, por um processo de falta de fé, de perseverança, ele veio a desviar dos caminhos do Senhor. Então, ele começou a beber, a ir para bares e viver uma vida promíscua, digamos assim, longe da presença de Deus. E ela firme, né, com Deus. Eu tenho mais 2 irmãs, tenho a Andréia, a Marla, eu sou a mais nova das 3. E certo dia, na época do Natal, ele premeditou a morte dela por conta de uma questão financeira, porque ela tinha um dinheiro para receber. Aliás, ela tinha recebido esse dinheiro e ele queria esse dinheiro. O esposo dela? É, o meu pai. O seu pai? Sim. Sim. E aí ele pediu uma arma uma semana antes, ele era policial, e aí ele falou para minha irmã mais velha, falou assim, olha, fala para sua mãe que eu a vou matar. E nesse dia ela chorava muito, né? Ela era compositora, tocava violão, era uma serva, tinha 26 anos de idade. E aí ela não queria ir para casa só, mas eu e o irmão dela falou, não, vai, porque não vai te acontecer nada. E ela foi comigo nos braços, eu tinha 6 meses, né? Sim. E as 2 irmãs também. E chegando lá, ele levou ela para o quarto, fechou a porta, e ali ele colocou um revólver dentro da boca dela e atirou. E ela me jogou, né? Ela me jogou dentro do berço ali. E ele ia suicidar, quer dizer, ele ia matar as 3 filhas e depois ele ia se suicidar. Só que aí no revólver só tinha uma bala. E Deus tinha um plano e um projeto, né? Eu creio que ela, por ser uma serva de Deus, está nos braços do Senhor. Ele fez isso? Por conta de um dinheiro, De um dinheiro. 3 tiros, né? Tirou a vida dela, e uma das coisas assim, que mais incriminou ele foi porque uma bala saiu na vagina ali. Foi naquela época, né? Algo muito cruel e foi um desespero. Então ele fugiu, saiu da cidade, ele era policial. Depois da morte da minha mãe, houve assim uma determinação judicial que nós ficávamos, né, na casa de uma família, uma época, depois para outra família, ficava aquela briga na justiça. Sim. E aí nós fomos morar com meu pai e a minha madrasta, no estado aqui do Goiás, como que fugidas mesmo, né? Não foi uma determinação judicial. Seu pai fugiu, depois Sim. que cometeu o crime, que foi, né, tirar a vida da sua mãe, ele fugiu e teve uma briga por custódia para ter a sua guarda. Sim. A família, né? Sim. Isso. E com quem você ficou? Então, ficou determinado para ficar com a família da minha mãe. Ah, da sua mãe. E seu pai foragido? Sim. Sim. Só que aí nos pegaram, tipo, raptadas, né, vamos dizer assim, né? E nos levaram para o meu pai, sem que ninguém soubesse da justiça. Ah, ninguém sabe. Seu pai escondido. Isso. E levaram para o seu pai. Foi. Meu Deus. Isso. Sim. E aí, chegando lá, ele já tinha uma mulher, né, uma madrasta. Essa era madrasta mesmo, viu? Então, ela fazia coisas horríveis comigo, porque ela falava que eu parecia com a minha mãe, e ela tinha ódio de mim, ela também era da Umbanda. Não tenho nada contra, né, as pessoas dessa religião. Você está contando o que aconteceu na vida dela. Isso. Mas não tem nada contra religiões, tá Isso. bom? E ela gostava muito de invocar, né, aquelas entidades. E aí eu me lembro que ela falava pra mim que, tipo assim, às vezes meu pai me dava um dinheiro pra alguma coisinha, criança sabe como é que é, né? Sim. E aí quando ele saía pra trabalhar, ela falava assim, olha, sua desgraça, me xingava, ela só falava assim comigo. Se você quiser comer o pão, você tem que comprar. Cadê o dinheiro que seu pai deu? Aí eu tinha que pegar o dinheiro, dar pra ela. Aí eu, até 8 anos de idade, eu não sabia o que era um cobertor e um travesseiro, né? Eu gemia à noite de frio, porque ela não me dava coberta e nem travesseiro. E aí eu urinava na cama, e assim, eu passava a noite toda sentada, soprando o lençol, para poder secar aquele lençol, porque no outro dia ela fazia uma tortura comigo. Ela pedia para minha irmã segurar uma ponta do lençol, ela segurava na outra ponta, e aí ela me dando pescoção para me passar, pescoção que fala na Bahia, né? Me empurrando, né? Para que eu passasse 50 vezes ali debaixo daquele lençol. Depois ela exprimia o xixi dentro da minha boca, depois ela me levava para o banheiro, colocava minha cabeça perto ali do vaso e sempre me xingando e falava, eu vou te matar. E aí à tarde também ela me levava para um quarto, ali ela desenhava um pentágono no chão, fazia uma estrela, colocava um pouquinho de álcool, mandava que eu ficasse com as pernas entreabertas, colocava fogo. Então eu vivia aquela constante batalha com medo que ela viesse a tirar minha vida. Mas sabemos que o inimigo ele veio para quê? Né? Matar, roubar e destruir. Então quando nós temos, né, um propósito de Deus, a luz de Cristo, o inimigo com certeza vai fazer de tudo para querer trazer traumas, né? Trazer na nossa vida, muitas vezes desamor. Mas eu louvo a Deus, porque também depois que eu me converti, eu consegui perdoar, né? Que eu conto só como testemunho. Às vezes tem pessoas que ele sofre pouca coisa, e aí ele já guarda uma amargura muito grande dentro do coração. Então, independente daquilo que façam com você, do que aconteceu, quando o amor de Deus entra dentro do nosso coração, nós conseguimos perdoar. Amém? Sobre o seu pai, né? Sim. Depois que ele fugiu, como que foi a trajetória dele? Então, ele começou a trabalhar com bolsas, ele tinha essa madrasta, e aí ele viveu uma vida normal, trabalhando. Não foi preso? Não, ele era policial também. Não foi preso. E aí, assim, sempre bebendo e falando que sabe para onde ele vai, até hoje, né? Já preguei muito para ele. Ele fala, não, eu sei para onde eu vou. E acredito que ele nem se perdoou também, né?
Mas hoje ele está vivo ainda. Tá, ele está vivo. Inclusive, quando eu fui ganhar o meu segundo filho, o Antônio, eu vi a morte. Que foi onde eu me converti. Foi aí que eu converti. Eu falei para Deus, me dá uma chance de vida. E aí Deus falou assim, você quer ser minha serva? Perdoa seu pai. Porque eu queria ver ele na cadeia. Desde adolescente eu queria ver ele na cadeia. E aí Deus falou fortemente para me perdoar. Então foi onde eu senti a voz audível de Deus e aí eu comecei a ter uma transformação, né? Porque eu era revoltada mesmo. Sim, sim. Mas ele, como ele era policial, então ele não foi preso, né? Viveu e até hoje ele está uma vida normal. É uma vida normal, né? O crime já prescreveu, já tem muitos anos, sim, né? Sim, muitos anos. E a justiça de Deus também, eu não tenho mágoa nem ressentimento, não. Amém. E nós fomos criadas pela irmã dele, que era minha tia, né? Então, desde cedo eu já fui, assim, digamos assim, inserida no mundo espiritual da macumbaria, né, do espiritismo. Então, eles ofertaram a minha vida para as entidades, para que até meu pai conseguisse ali uma liberdade. Isso eu vim saber depois, porque as coisas vão sendo clareadas. Então, desde os 6 meses que foi feito esse trabalho comigo, só que eu acredito assim, né, que quando um pai e uma mãe, eles oram pelos filhos, a mãe principalmente, os filhos já têm a promessa de Deus. Então, eu creio que toda tentativa do adversário em tirar minha vida, em fazer algo, foi frustrado porque havia uma mãe que orou e ela colocou a mão na barriga e orou por mim. Então, assim, eu fui uma criança extremamente atribulada, porque fui apresentada às entidades desde cedo. Então, toda casa que a gente alugava tinha um quartinho que ela incorporava, a minha tia, e o marido dela era capitão da Polícia Militar. Então, até em questão do quartel, sempre tinha coisas espirituais para se resolver através do espiritismo, um soldado, alguma coisa. E eu fui criando, assim, nesse ambiente, né, de regime militar e também tentando incorporar. Eu gostava muito, assim, de sentar ali com as entidades, né, tomar refrigerante, tentar ter a amizade e tudo. E eu era uma criança extremamente impulsiva. Então, eu me lembro que eu tinha um cabelo muito curto, porque ele cortava o nosso cabelo curto para não gastar shampoo. E aí, as pessoas até para me cumprimentar, achavam que eu era um homem, né? Me cumprimentavam, e aí, rapazinho e tal. Então, assim, eu sentia algo assim em mim que vinha do meu pai. Algo assim, tipo, como vingança, como ódio, assim, um espírito imundo na minha vida, maligno. E eu era como a ovelha negra da família, né? Eu, desde cedo, envolvi com drogas. Eu era uma menina muito rebelde, agressiva, e, enfim. Aí, quando eu tinha 13 anos, né, para 11, nós fomos morar em Porto Seguro. E ali, a nossa casa uma vez foi assaltada. E ali o meu pai começou a ter problemas nas vistas, né, o meu pai de criação. E aí nós fomos morar no centro, em Abadiânia. Na época eu tinha 11 anos de idade. E aí a minha tia, ela recebeu um telefonema de uma amiga. E a amiga dela falou assim, olha, tem um homem no Goiás, em Abadiânia, que ele faz curas espirituais. E o meu padrasto, ele estudava muito, né? Então, assim, a retina do olho dele descolou e partiu ao meio. Então, ele já estava quase cego. E aí ele foi e abriu mão da polícia, né? Deserdou, como diz, e fomos ali para Goiás, Abadiânia.